Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com Teologia Puritana, Doutrina para a Vida, material produzido por Joel Bick e Mark Jones. Uma proposta interessante, o material, esse livro aqui de mais de 1000 páginas, né, que teria sido melhor uma obra em 2 volumes, mas tudo bem, publicado pela editora Vida. É um material interessantíssimo. Nós adquirimos principalmente com vistas à preparação do estudo sobre espiritualidade mesmo. O movimento puritano foi um entre muitos movimentos de vida santa, de movimentos de santidade que surgiram através da história da igreja e das igrejas ao redor do mundo. Esses movimentos, conforme eles ocorrem, eles deixam as suas marcas, né? Eles acabam deixando aí um rastro que influencia também as gerações posteriores. Então, hoje, em que se está vivendo mais intensamente já na América do Norte, que é uma sociedade também que se tentou se firmar com valores cristãos, ou pelo menos afirmam, né? Todo mundo afirma que a sociedade ocidental é fundamentada em valores judaico-cristãos. Os judeus não fizeram outra coisa a não ser sofrer na Europa e na América. Parecem que atualmente eles desfrutam de alguma paz, alguma tranquilidade, mas esse não é o padrão da história da história universal. Mas vamos lá. Na Europa, as instituições estão sob ataque já há muito tempo. Todas as instituições. O Estado, a igreja, a família, a escola, a universidade estão. Por que estão sob um intenso ataque? Porque o europeu viveu um longo período de guerras com milhões e milhões de mortos, em que eles quase perderam a relevância em relação à humanidade. E isso faz com que as pessoas se questionem e questionem as instituições que são, por definição, orientadoras ou guardiãs dos principais valores que norteiam a vida daquelas pessoas. Então, o europeu já aprendeu há muito tempo a enfrentar as instituições. Na América do Norte, eles estão passando por um momento semelhante. Se não tão intenso no que diz respeito às instituições, embora o cristianismo esteja sob ataque, sim, não necessariamente a fé em Cristo Jesus, mas a forma institucionalizada da fé, né? As instituições cristãs estão debaixo de intenso ataque e eu considero isso ótimo, eu considero isso muito bom. Essa pressão é boa. Essa pressão é boa porque obrigará as igrejas a decidirem o que elas de fato são, qual é o propósito, qual é o compromisso, o que é uma igreja hoje, o que é uma igreja cristã, o que deve ou não existir numa instituição para que ela possa apresentar-se como cristã de fato. Então, alguns estão aí chorando, é o fim do mundo, é o apocalipse, estão tentando destruir a nossa fé. Não, não, não. Se a nossa fé fosse fruto da nossa imaginação, da nossa sabedoria, das nossas emoções e sentimentos, ela já teria sido destruída há muito tempo, logo no seu início. A nossa fé em Cristo Jesus é um dom gracioso de Deus. E os dons e a vocação de Deus não podem e nunca jamais serão revogados. Mas há pessoas, como o Joel aqui, o Bick, o Dr. Bick aqui, que estão interessadas em movimentos com vistas a reapresentar ou apresentar para a igreja de hoje, estritamente formal, na América do Norte, uma proposta de vida cristã. Que a fé em Cristo Jesus, que as doutrinas cristãs, que as instituições do cristianismo têm o propósito de auxiliar o cristão a viver e não formar um papagaio de academia, não informar aí um memorizador de preceitos, de conceitos ou de doutrinas. Não, moldar o caráter humano à semelhança de Cristo Jesus, com a graça de Deus através da palavra de Deus e principalmente também através da atuação do Espírito Santo.
O moldar do caráter cristão não é algo que as instituições cristãs consigam fazê-lo por si mesmas. Todas defenderam, e você encontrará nos estatutos lá, que toda instituição cristã depende da genuína graça de Deus e da atuação soberana do Espírito Santo. Como diriam os antigos, né? É obra santa, não é obra de mãos humanas. Então, nós estamos estudando com cautelas, por quê? Considerado um dos maiores... Os americanos são bons de propaganda, né? Todos os pesquisadores deles estão entre os maiores, um dos maiores especialistas. Todos os livros que você pegar aí é um dos maiores especialistas. Eles são bons vendedores e não tem nenhuma dificuldade em tentar impor o seu pensamento. Nós analisamos com cautela porque nunca existiu um movimento na igreja cristã, um movimento cristão isento de falhas. Nunca existiu. Nunca existiu um movimento isento de erros, tá? Não existe avivamento perfeito, não existe renovação perfeita, não existe nenhum movimento de santidade que tenha sido perfeito. Tanto que eles tiveram a sua duração, o seu impacto, frutos foram colhidos, de alguns os frutos estão por aí até os dias de hoje e outros desapareceram, foram atropelados pela história. Nós olhamos com cautela, por quê? Sabendo que não há perfeição, muitas vezes o autor aqui, o apreciador que está propondo uma harmonização doutrinária, né, uma harmonização teológica dos principais pensadores do movimento puritano com as doutrinas aceitas ou as doutrinas fundamentais da fé cristã, ele está propondo uma harmonia, né? Então ele está selecionando. Se ele está selecionando alguma coisa, ele está afastando. Eu não tenho nenhum problema com a realidade. Eu até prefiro o material mais próximo da origem, em que os erros, as falhas, os defeitos do indivíduo, muito embora eu reconheça o compromisso daquela pessoa com a fé em Cristo Jesus, mesmo reconhecendo a atuação da soberana graça de Deus na vida, no coração, na mente daquele indivíduo, eu não o vejo como perfeito, eu o vejo como um homem no mundo, naquele momento da história em que ele viveu. Os seus erros, as suas falhas, os seus excessos ou as suas omissões são decorrentes do momento em que ele estava vivendo. É isso que faz dessas pessoas, desses homens, um expoente. Às vezes até o que seria uma falha, um erro, né, acaba fazendo daquela pessoa um expoente por um determinado período. Então, eu não gosto muito quando se esconde as falhas ou os erros, porque eu não estou procurando perfeição em homem nenhum. Não estamos procurando perfeição em movimento nenhum. Não acreditamos que se possa impor nos dias de hoje, de uma forma assim formatada, algo que ocorreu no passado. Para os dias de hoje, Deus tem os avivamentos que ocorrerão, que produzirão seus frutos nos dias atuais. Aprender com o passado é uma obrigação nossa. É uma questão de sabedoria, uma questão de inteligência espiritual. Você aprende com os acertos e com os erros. Principalmente, aprende a confiar em Deus, a depender de Deus. De um modo geral, todos os movimentos que ocorreram através da história, na história das igrejas, tem essa característica. São movimentos de fé, de confiança em Deus, de esperança em meio a uma sociedade que, por um outro motivo, estava como que desmoronando. Tá? E é interessante a leitura, primeiro, da carta de Paulo aos Colossenses, no seu capítulo aqui, 2. Sendo assim, da mesma forma como recebestes a Cristo, o Senhor, também andai nele, alicerçados e edificados nele, transbordando em gratidão. Tende muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo, e não em Cristo. Pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus, assim como em Cristo estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o poder e autoridade. Graças a Deus pela sua palavra.
Colossenses 2, os versículos do 9 ao 10, e o 18 diz assim: não aceiteis que alguém seja árbitro contra vós, fingindo humildade ou culto a anjos, fundamentando-se em visões, ostentando a inútil arrogância do seu conhecimento carnal. Olha, o apóstolo Paulo, ele pega pesado. Não aceiteis que alguém seja árbitro contra vós, ou seja, não aceiteis julgamento estranho de alguém fingindo humildade ou culto a anjos, fundamentando-se em visões, ostentando a inútil arrogância do seu conhecimento carnal. É um período aqui da história da igreja em que, se existe o verdadeiro, o mais barato acaba também sendo oferecido, né? O falso. E a falsa espiritualidade, ela, muitas vezes, ela divaga. Ela foge da realidade, ela vai para o mundo do delírio, o exercício da especulação imaginativa. Marco, você não tem medo de... Não tenho medo de estar pecando, tá? Porque esse terrorzinho que algumas instituições colocam nas igrejas, esse medinho, não peque contra o Espírito, não resista ao Espírito Santo, é só uma ferramenta de manipulação. Espiritualidade sem cérebro, espiritualidade sem consciência, espiritualidade sem compromisso com a realidade é como que um entorpecente espiritual. É o mundo do delírio, da loucura, do fanatismo. Como a maioria das pessoas já viram, ouviram de igrejas aí, pessoal se mexendo, pegando, fingindo que está comendo, que está bebendo, que está conversando com isso. O que é isso? É pela fé. Não é pela fé. É delírio mesmo. É delírio. A pretexto de culto a anjo, a pretexto de espiritualidade, as pessoas são submetidas a experimentos psicológicos, experimentos de enganação, de engodo, de fraude, de manipulação grosseira e absurda, tá? As lágrimas são decorrentes da alergia, tá? É uma alergia crônica que tá difícil de passar. Para você fugir disso, você precisa encarar a verdade, e a verdade se estabelece na realidade. Jesus Cristo, ele é a fonte do conhecimento. Jesus Cristo é a fonte da revelação. Jesus Cristo é a fonte da sabedoria. Jesus Cristo é a fonte da graça. Jesus Cristo é a fonte no sentido que ele manifesta o amor de Deus. Jesus Cristo é a fonte onde nós não só podemos, como devemos beber os tesouros das riquezas espirituais que Deus tem a nos oferecer. Fugindo disso, você se colocará em situações comprometedoras e constrangedoras. O autor aqui está falando de um processo, aí eu entro aqui no texto. Assim como na criação, agora o Filho comunicou a todas as criaturas alguma semelhança de Deus. E como a finalidade da criação é declarar Deus à criatura racional, era mais do que apropriado que o Filho de Deus, que no princípio fez com que o Pai fosse manifestado na constituição do mundo, fizesse aquelas declarações adicionais e necessárias acerca de Deus. Ou seja, está falando de Cristo transmitindo o conhecimento de Deus, a revelação de Deus à humanidade, a toda a criação. Não só a Deus. Alguns cristãos têm um estranho hábito que não é originário do cristianismo. Alguns adotaram culto a anjos. Tem quem participa disso. Não faz parte da fé cristã original. Se você quer cultuar a anjos, não estou eu aqui para questionar ou confrontar ninguém. Isso é responsabilidade sua, as consequências das suas decisões, você enfrentará, como todos nós enfrentaremos as consequências dos nossos atos, das nossas decisões, naquele dia em que o Senhor retornar para julgar a todos, os vivos e os mortos. Mas nos dias dos apóstolos aqui, também tinha pessoas que alegavam visões de anjo, revelações de seres espirituais. Os anjos são seres espirituais. Há quem faça uma separação, uma distinção, porque o anjo é um espírito, mas ele tem um corpo. Não um corpo humano, mas ele tem um corpo espiritual. Ele é um ente espiritual limitado.
tá? Ele não é um ser absoluto, como somente Deus o é, tá? E há quem fala de espíritos, ou emanações de seres ou entidades ou poderes espirituais também. Referem-se a alguns como que não possuindo um corpo espiritual ou um corpo, mas isso daí também não faz nenhum sentido na nossa mente, na nossa cabeça, tá? Uma consciência incapaz de se expressar. Isso, ou que se expressa sem um corpo, quer seja físico ou espiritual, ou que dependa de um corpo físico para se expressar. Isso na nossa cabeça não faz muito sentido. Nós aceitamos a palavra espírito e ela costuma resolver todo o embaraço que é para o ser humano a questão da espiritualidade humana. Nós somos mais do que a matéria, nós somos mais do que o nosso corpo, mas nós não o somos sem o nosso corpo. O fato da alma sobreviver à morte física, o fato do espírito sobreviver à morte física, isso não significa que o espírito poderá existir para sempre sem um corpo. A ressurreição dos mortos é para que o corpo físico seja transformado num corpo espiritual, uma compatibilidade, ou seja, o livre trânsito entre o material e o espiritual. Mas não é propriamente a ressurreição que garante isso. É o fato de que o reino de Deus se implantará na Terra, ou seja, na matéria, no universo, de forma tão plena e poderosa como ele já o é nos céus. Tá? É um outro caminho, é um contexto complementar a isso. Nós queremos aprender teologia, espiritualidade ou Bíblia com vistas à nossa natureza, ao nosso ser. E uma das primeiras coisas que nós aprendemos é que nós não somos tão relevantes ou tão importantes assim. Mas até hoje há essa questão de pessoas que cultuam a Deus ou que querem muito ter uma revelação de sobrenatural, uma visão de anjo, isso e aquilo. O importante nesse texto aqui lembrar é que somente somente Jesus Cristo revela Deus à humanidade. É claro que a própria criação é um meio de revelação natural, mas a criação de Deus, a plenitude de Deus que habita em Cristo, faz dele o principal agente revelador de Deus. O que você quer dizer com isso? Esquece os anjos, meu amigo. Esqueça os espíritos, meu amigo. Seu negócio é com Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Cristo Jesus e o Espírito Santo, o Deus triuno, o Deus gracioso e amoroso. Por que você fala isso, Marco? Porque o conhecimento de Deus, o propósito de Deus, a revelação de Deus, Jesus transmite para nós, humanidade, criação de Deus, e também aos anjos. Os anjos também estão aprendendo com Jesus Cristo. Tá? Os anjos também estão aprendendo. Os anjos também estão aprendendo sobre a graça de Deus. Os anjos também estão aprendendo sobre o amor de Deus. Os anjos estão também aprendendo sobre o que significa regeneração, ressurreição, perdão. Tudo que nós nos empenhamos em aprender através das Escrituras, com a graça de Deus, os entes espirituais também estão aprendendo. Nenhum anjo trará para você uma revelação superior ou paralela do que está na palavra de Deus. Marco, mas em Apocalipse Deus concedeu a Cristo Jesus um anjo que enviou uma mensagem a João. Veja exatamente, o anjo está a serviço de Deus, a serviço de Cristo Jesus, transmitindo algo que a ele foi dado. Não que o anjo fosse a revelação em si ou o agente da revelação em si. Tá? A revelação é conhecida por Deus. A fonte do conhecimento e da sabedoria de Deus é Jesus Cristo. Não está nos anjos, não está nos seres espirituais, por assim dizer, como as pessoas gostam, né? O universo de anjos, demônios, entidades disso, daquilo. Não estou desdenhando. Eu tenho algum conhecimento, alguma conceituação dessas questões aí, das hierarquias e tal. E a primeira coisa que eu aprendi é: abandona. Não perca seu tempo, não gaste a sua mente,
você vai se desgastar, você só vai criar complicações para o que já está esclarecido por Deus em Cristo Jesus. Tem muita gente aí correndo atrás de hierarquias angelicais, hierarquias satânicas, hierarquias demoníacas, entidades, poderes, soberanias, tronos, autoridades. Não, não vá por esse caminho. É um caminho que poderá e trará a você muito constrangimento. Já desde os tempos passados, o apóstolo Paulo orienta em relação a isso, e também aqui os próprios puritanos já tinham essa consciência, e o Dr. Joel Bick e Mark Jones também atentam, pelo menos em termos de análise interpretativa do material por ele escolhido. Alguns aqui são uma fé reformada, né? Uma igreja mais histórica, talvez não tenham nunca ingressado nesse universo de espiritualidade. Tem o propósito de uma espiritualidade voltada à vida prática. Eu também, todos nós. Tá? Nada de universo de delírio. O nosso compromisso é com a realidade, o Deus que atua no mundo real, o Deus que intervém, o Deus que intervirá em nosso favor, porque Ele já o fez em Cristo Jesus. Que essa apresentação possa trazer a você alguma paz, confiança, esperança. Tá? Não se sinta esquecido ou deslocado porque você não participa desse universo espiritualesco que foi criado aí. Deus está te preservando, na verdade, preservando a sua mente, a sua alma, o seu espírito. Permaneça na fé em Cristo Jesus. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda a paz.